Gente, aconteceu muita coisa nesses primeiros minutos do Bastidores CNN. A gente está falando dessa crise ainda aberta entre Israel e Brasil, em razão das declarações do presidente Lula sobre a guerra entre Israel e Hamas. O embaixador do Brasil em Israel, como vocês viram ontem aqui nos bastidores, Frederico Meyer, deve chegar amanhã a Brasília. Segundo fontes do Itamaraty, ele não tem data para voltar ao Oriente Médio. E aí elas me contam isso porque os diplomatas querem primeiro uma avaliação. Ele foi chamado, gente, num gesto para demonstrar a insatisfação do Brasil com Israel por ter tido aquela iniciativa de convocar primeiro o embaixador para uma reunião que ocorreu no Museu do Holocausto, com direito até a um discurso em hebraico na frente do embaixador brasileiro. Tudo isso foi classificado pela diplomacia brasileira como um constrangimento e tem sido abordado por essas fontes desde ontem, nas conversas que nós temos tido com os diplomatas do Itamaraty. Isso foi posto na reunião de ontem com o Daniel Zonshine, que é o embaixador de Israel no Brasil. Lembrando que, como reação, o governo brasileiro, sob a liderança, nesse caso, do Itamaraty, decidiu convocar o Zonshine para expressar sua insatisfação com a forma com que Israel decidiu se posicionar sobre a insatisfação inicial em relação à fala de Lula, que relaciona a guerra na faixa de Gaza ao Holocausto. Posto isso, por que eu falei que tudo aconteceu antes do bastidores? Porque o perfil oficial de Israel no X, o antigo Twitter, há poucos minutos, 28 minutos, publicou uma declaração, ou seja, uma pergunta que dizia o seguinte: o que vem na sua mente quando você pensa no Brasil, né? A bandeira do Brasil. E a resposta do perfil de Israel foi antes ou depois da declaração sobre o Holocausto do presidente Lula, mais ou menos isso nessa linha, né? Sobre a negativa do Holocausto do presidente Lula, marcando o presidente da República nessa publicação. E aí eu volto no que a gente estava falando, né? Foi convocado para cá também para consulta o embaixador do Brasil em Israel, como um gesto para mostrar para Israel que, olha, nós também não ficamos satisfeitos com a forma como vocês decidiram nos repreender, convocando o nosso embaixador brasileiro, Frederico Meyer, para uma reunião no Museu do Holocausto, com a presença da imprensa, com o discurso do ministro das Relações Exteriores em hebraico. Pois bem, hoje cedo me dizia o seguinte, as fontes do Itamaraty: agora vamos esperar. Há uma expectativa de que, naturalmente, a temperatura comece a diminuir, né? Dado recado de lá, recado de cá. A gente não viu nessas últimas horas a crise escalar. E eu estou falando isso, gente, de hoje de manhã, né? Mas já com a informação de que o Frederico Meyer não tem data para voltar do Brasil, que só voltaria quando o governo brasileiro entendesse que a crise estava pacificada. Isso até essa publicação no X, nas redes sociais do perfil oficial de Israel. E agora há pouco, Uribe, até para a gente trazer atualização para o nosso assinante, fui perguntar para a gente do Itamaraty: vocês viram isso? E me parece que eles ainda estão se situando. A resposta inicial que um diplomata me deu foi mais do mesmo, minimizou. Mais do mesmo quer dizer o quê? Mais do mesmo do que eles fizeram com a gente lá atrás. Porque nas críticas do Brasil, a forma como Israel repreendeu o Brasil pela fala do presidente Lula foi totalmente errada, foi fora do tom. Sem entrar no mérito do que disse o presidente Lula. Estou falando da forma. Sim. E aí, por isso que ele fala mais do mesmo, avaliando se haverá resposta ou não. Agora, a expectativa de que não haveria mais troca de farpas diante, né, da conversa que foi repassada ao embaixador de Israel já cai por terra. E a gente vê que os dois lados estão utilizando politicamente este cenário. De um lado, a gente vê Luiz Inácio Lula da Silva não pedindo desculpas, tem sido pressionado a pelo menos fazer uma fala reconhecendo a gravidade do Holocausto, já que a primeira frase dele foi totalmente errônea e desastrada, a gente pode dizer nesses termos, mas o Palácio do Planalto não quer corrigir.
ainda há uma pressão para que ele faça uma fala pontual sobre o Holocausto, não diminuindo o peso que teve o Holocausto. Por outro lado, a gente vê Benjamin Netanyahu, que estava em uma maré de notícias negativas no mundo inteiro. O mundo inteiro acabava falando mal a respeito dos ataques feitos ao sul da faixa de Gaza. Ele encontrou um meio de defender Israel e unir Israel, porque tinham alguns movimentos dentro de Israel que eram contrários a essas ações de Benjamin Netanyahu. A partir do momento que se fala no Holocausto, Benjamin Netanyahu tem aproveitado essa oportunidade para fazer um espírito de união nacional. E é